Depois do empate contra o Real Tomayapo da Bolívia no estádio Beira-Rio, o clima de pressão aumentou em cima do técnico Eduardo Cudê e do grupo de jogadores. E o Inter já se reapresentou no CT Parque Gigante e começa a trabalhar pensando na estreia no Campeonato Brasileiro no sábado contra o Bahia no estádio Beira-Rio. E o técnico Eduardo Cudê ganhou um grande problema para esta partida. Eu trago detalhes direto do que aconteceu no CT Parque Gigante, os olhos do departamento de futebol para o treinamento e as novidades importantes que aconteceram nesta atividade. A gente também fala neste conteúdo sobre o meia que pode estar voltando à pauta do Internacional e pode ser contratado. É um indício de que Maurício está deixando o clube. A gente fala sobre a possível saída de Robert Renan do Inter nos próximos dias. Cudê será demitido? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jess Repórter, e nesse conteúdo eu vou te trazer tudo o que aconteceu no noticiário do Inter nesta quinta-feira, dia 11 de abril de 2024, de um Inter pressionado depois do empate contra o Tomayapo pela Sul-Americana dentro do estádio Beira-Rio. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre a atividade de reapresentação do Inter que aconteceu hoje à tarde no CT Parque Gigante e muitas novidades aconteceram neste treinamento. Bom, vamos lá. É um treinamento depois de um 0-0, 4 jogos consecutivos que o Inter não joga bem, tem uma eliminação nesse meio na semifinal do Gauchão contra o Juventude, 2 empates em 2 jogos na Copa Sul-Americana na fase de grupos, o Inter tem só 2 pontos no seu grupo, o grupo C, e uma pressão muito forte em cima do técnico Eduardo Cudê, do grupo de jogadores e do departamento de futebol do Internacional. Hoje o clima dentro do CT Parque Gigante, pelas pessoas que a gente conversava, era de abatimento e dúvidas sobre o que aconteceria e quais seriam os próximos passos e tomadas de decisão também do departamento de futebol colorado. Inclusive, quando a gente chegou no CT Parque Gigante, estava sendo montada uma estrutura para uma coletiva. A gente ficou naquela dúvida, será que o departamento de futebol vai se manifestar? O presidente Barcelos, o vice de futebol Felipe Becker, ou o diretor esportivo do Inter, o diretor de futebol Magrão? Alguém vai falar? Alguém vai dar explicações? Não. O Inter estava, acredite ou não, planejando fazer hoje a apresentação do goleiro de 38 anos, Fabrício. Porém, isso não aconteceu. O Internacional preferiu adiar a apresentação do Fabrício para amanhã. Amanhã, então, à tarde, no CT Parque Gigante, o treinamento será fechado, joga no sábado contra o Bahia, 18h30, no Beira-Rio, estreia no Campeonato Brasileiro. Antes dessa atividade, o Fabrício será apresentado oficialmente. Rapaziada, no treinamento de hoje, tá? Titulares do jogo de ontem contra o Tomayapo no Beira-Rio, ficaram somente na academia, fazendo aquele processo regenerativo. Amanhã treinam mais forte, se preparam para o jogo do final de semana. A grande notícia do dia: Alan Patrick teve lesão confirmada na posterior da coxa esquerda, foi para o departamento médico e está fora dos primeiros, no plural, dos primeiros jogos do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro. O Alan Patrick será um desfalque para o Colorado. É uma lesão aí de pelo menos 4 semanas de recuperação na posterior da coxa esquerda. Em determinado momento da atividade também o Magrão, diretor esportivo do Inter, apareceu no campo, como vocês estão vendo nas imagens, foi lá, conversou com o Cudê, com a comissão técnica, com os funcionários do Inter e acompanhou de perto o treinamento no CT Parque Gigante. Se tinha uma expectativa de que hoje fosse ocorrer uma reunião entre Guarda Popular, a principal organizada do Inter, e Eduardo Cudê, algumas lideranças do elenco e departamento de futebol do Inter. Isso não aconteceu. Eu conversei com pessoas da Guarda Popular que me relataram que ainda aguardam uma resposta do Inter para confirmar essa conversa. Pode ser que ela saia amanhã, entre Cudê, Guarda Popular, lideranças da Guarda Popular possivelmente, pessoas do departamento de futebol, Magrão, presidente, Felipe Becker, e aí, quem sabe, algumas lideranças do elenco. E eu trouxe no último vídeo mais bastidores sobre esse momento conturbado e de crise no Inter, porque os jogadores não gostaram de uma postura da direção do Inter. Então depois desse vídeo vocês assistam o último conteúdo aqui no canal.
Sobre demissão, tá, gente? Pelo que eu conversei hoje com algumas pessoas, não é a tendência do momento de demissão nem do Eduardo Cudê, aliás, eu diria muito menos do Eduardo Cudê, e também de mudanças no departamento de futebol. Não pode ser descartado, a gente sabe como é futebol, como é o ambiente político do Inter, tudo gira e muda muito rápido, mas não há uma tendência, por exemplo, de uma saída do Felipe Becker ou do Magrão, e muito menos do técnico Eduardo Cudê. O Inter vai seguir dando respaldo para o treinador argentino. Gente, o que aconteceu ainda hoje, tá? O Inter oficializou a rescisão do uruguaio Carlos de Pena, que eu já trouxe aqui no canal, já está em Salvador e vai ser anunciado como reforço do Bahia. O Inter emitiu uma nota dizendo o seguinte: o Sport Clube Internacional comunica que finalizou as tratativas para o encerramento antecipado do vínculo com o atleta Carlos de Pena. Desejamos sorte e sucesso na sequência de sua carreira. A gente sabe, o Depena está muito próximo de ser anunciado pelo Bahia, teria que rescindir antes com o Inter para ser ainda nessa janela de 1º a 19 de abril, e ele vai ser anunciado nas próximas horas como reforço do Bahia, tá certo? Gente, agora eu quero falar sobre Robert Renan. Os empresários do jogador confirmaram para o pessoal do Revista Colorada que estão procurando clubes. Pode ser sim que o Robert Renan deixe o Internacional. E os relatos são de que o jogador se afastou do restante do elenco desde a cavadinha, a eliminação na semifinal contra o Juventude no Campeonato Gaúcho dentro do estádio Beira-Rio, de que o atleta teria sido, de certa forma, excluído do restante do grupo, que não pegou bem. A gente sabe que o clima esquentou no vestiário depois da eliminação contra o Juventude no Beira-Rio. Alguns jogadores partiram para cima do Robert Renan, tiveram que ser separados, enfim. E que, no fim das contas, o jogador pode, sim, deixar o Internacional. E o clima para ele no estádio Beira-Rio não está bom, não há mais clima para o Robert Renan, e os empresários do jogador confirmaram para o pessoal do Revista Colorada que pode ser que ele acabe indo para outro clube. Ele pertence ao Zenit, está emprestado para o Internacional até dezembro, com uma possibilidade de compra, tem uma possibilidade, uma opção de compra no final do vínculo, mas também tem uma cláusula de liberação imediata. Caso chegasse uma proposta para o Zenit quisesse vender, e o Inter ganharia um cascalho, ganharia também uma graninha de taxa de vitrine caso o Robert Renan fosse vendido pelo Zenit. O que não é a tendência de momento, ele se inviabilizou aqui, e os empresários têm confirmado aí, como foi com o pessoal do Revista Colorada, que podem sim buscar um novo clube e que já estão intensificando a busca por um novo clube para, quem sabe, o Zenit repassar o empréstimo do garoto de 20 anos. Pra gente fechar, eu quero trazer aqui uma informação do Nando Gross. Vocês devem conhecer o Nando Gross, renomado aí no meio do nosso jornalismo gaúcho. Tá com seu canal no YouTube, inclusive se inscrevam lá no canal do Nando, que se assumiu inclusive colorado aí nos últimos dias. E o Nando trouxe que o Internacional abriu conversas por Shailon, meia do Atlético Goianiense. O jogador de 26 anos foi formado nas categorias de base do São Paulo, começou muito bem por lá, até quando subiu para o profissional, mas ganhou maior destaque no Atlético Goianiense quando chegou por lá em 2022, aos 23 para 24 anos. Nas últimas 2 temporadas, pelo menos, o Shailon se destacou muito. Ele é um meia de velocidade e intensidade, e a gente sabe que, primeiro, o Maurício pode sair no meio do ano, e segundo, o Inter nunca entendeu que tinha o substituto do Alan Patrick de fato. Agora, inclusive, o Alan Patrick tá lesionado, tá no departamento médico. E o Nando traz essa informação importantíssima de que o Inter abriu conversas pelo jogador. O staff do atleta me disse que sim, que o interesse do Inter já é antigo pelo Shailon. Vocês vão lembrar que no final do ano passado a gente trouxe essa possibilidade ali na época de eleição, reta final de Campeonato Brasileiro. Só em 2024, para vocês terem uma noção, tá? O meia de 26 anos, Shailon, tem 8 gols marcados e 12 assistências pelo Dragão, que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, confirmou o acesso na última temporada. É uma negociação difícil, obviamente, tem pouco tempo, teriam 8 dias aí para ser agora em abril, só se ficar pro meio do ano. O Shailon tem uma multa de mais ou menos 7 milhões e meio de reais. Eu conversei com pessoas do Atlético Goianiense que me confirmaram, e também do staff do Shailon, que essa multa aí é entre 7 milhões e meio e 8 milhões de reais para tirar o Shailon, que vem sendo destaque
no Atlético Goianiense, como eu disse, pelo menos nas últimas 2 temporadas. Ele despertou interesse do Atlético Paranaense recentemente, que está conversando com o Atlético Goianiense e também com os representantes do atleta. Vamos ver se de fato o Inter vai abrir uma negociação maior e quem sabe efetivar a contratação do meia de 26 anos, Shailon, destaque no Atlético Goianiense, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.